Bom, e a Justiça Eleitoral está atenta aos excessos e infrações dos partidos. Em Joinville, 5 juízes se dividem entre a organização e fiscalização da eleição pela cidade. E com a gente está a juíza a doutora Karen Francis Schubert. Boa tarde, doutora, que aceitou inclusive estar ao vivo aqui para responder as dúvidas. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos. Estamos aqui também com o Lincoln Pradal, nessa cobertura multiplataforma do nosso Grupo ND. Doutora, para a gente buscar o maior esclarecimento possível a quem nos assiste nesse momento, né? A internet está muito forte e essa campanha na internet. Primeira pergunta, ela pode ser paga, impulsionada? Então, nós temos algumas situações bem diferentes das campanhas anteriores, coisas que antigamente eram permitidas, hoje são proibidas e vice-versa. Então, nós temos algumas possibilidades de impulsionamento, desde que seja pelo candidato, pela coligação, pela federação. Este impulsionamento precisa estar determinado na própria publicação que ele é uma propaganda eleitoral impulsionada. Não pode ser impulsionada por pessoas, por empresas em hipótese alguma. E a propaganda em geral também não pode ser realizada, é esse impulsionamento que é permitido. Então, por exemplo, uma empresa colocar uma propaganda do candidato na sua página pessoal não pode. Um influenciador pode? O influenciador pode fazer a propaganda eleitoral desde que ele não monetize aquela publicação e que ele não receba nenhum pagamento por isso. Assim como o artista não pode também receber nenhum valor para fazer um showmício, também está totalmente proibido o showmício, não existe mais aquela festa. O próprio comício não pode ter um artista participando, fazendo a propaganda, porém, um artista que é candidato, ele pode continuar fazendo seus shows desde que não peça votos. E também um artista pode expressar a sua intenção, o seu posicionamento político, desde que também não receba nenhum valor para isso. Perfeito. Juiz, boa tarde a quem nos acompanha. Uma pergunta que às vezes a gente recebe ali mensagens de texto, mensagens de WhatsApp. O candidato pode mandar mensagens sobre propostas de campanha para o WhatsApp no eleitor, por exemplo? É possível, sim, o envio de mensagens, mas tem também algumas restrições. Mensagens em massa, nem pensar, estão proibidas. Comprar cadastro de pessoas, de eleitores, de alguma empresa que tenha lá o seu cadastro, também é proibido. O que ele pode fazer é enviar mensagens para quem ele já tem o contato ou que ele receba gratuitamente esse contato, e sempre ele tem que pedir a permissão do eleitor para enviar as suas mensagens e certamente tem que ter para o eleitor a possibilidade de bloqueio. Então sempre tem que ser num WhatsApp ou numa mensagem de rede social que possa ser bloqueado pelo eleitor se ele não quiser receber aquela mensagem. E o eleitor pode pedir para receber as propostas do candidato? Pode pedir para receber também as propostas do candidato. Este tipo de comunicação, ela é válida e ela é permitida. E se não quiser também? E se não quiser, obrigatoriamente tem que ter a possibilidade de bloqueio. Continuando, brindes digitais, a gente fala muito daquele brinde antigo, né? Que a camiseta remete muito a isso, mas isso também vem se adaptando com o tempo, doutora? Sim, cada vez mais está restringida a distribuição. Então, hoje, nenhuma espécie de brinde, e a legislação ela é bem ampla para estabelecer que seja qualquer coisa que possa trazer qualquer benefício. Então, mesmo que seja digital, qualquer espécie de brinde, mesmo que seja uma camiseta, uma caneca, qualquer espécie de brinde. Então, só está permitida a distribuição dos folhetos, aquela propaganda mesmo, propriamente dita, né? De um santinho ainda é permitido, desde que não seja distribuído pelo chão, né? Isso totalmente proibido, não só no dia da eleição, no local de votação, então, a penalidade é bem maior, mas não é possível a distribuição em massa, de jogar pelo chão em qualquer momento. E se um candidato, por exemplo, compartilhar uma fake news, um problema tão recorrente hoje em dia, né? Qual que é a punição para esse candidato? Cada vez mais nós temos punições severas para a distribuição de fake news ou desinformação, né? Como nós chamamos, que pode ser tanto algo falso, até uma deepfake, uma notícia falsa, como também uma distorção de uma notícia para tirá-la de contexto. E são várias as punições, e as principais delas no âmbito eleitoral,
o candidato pode perder o seu cargo, se já tiver sido eleito, pode perder o seu registro, se ainda for antes da eleição. Então, são punições graves que podem sofrer e existem várias punições, inclusive, para qualquer pessoa do público que possa cometer também crimes comuns, né? O uso da inteligência artificial, ele é permitido? Então, nós temos agora uma permissão do uso com algumas restrições. Aquela inteligência artificial que é usada só para uma melhora, tirar uma ruga, melhorar a qualidade de um som, essa é totalmente permitida e não precisa nem ser noticiada. Todas as outras inteligências artificiais permitidas, obrigatoriamente, elas precisam comunicar quando tiver sido feita a criação de algum conteúdo, a não ser um slogan, só as letras, não, mas se for a criação de um conteúdo, precisa expressamente comunicar que aquele conteúdo foi feito por inteligência artificial. Agora, as armadilhas são grandes, né, com inteligência artificial. Acredito que esse ano é o grande assunto, né, para acompanhar bem de perto. Um dos grandes desafios dessa eleição é realmente a desinformação com a criação da inteligência artificial. E todo cuidado é pouco, porque hoje tudo é possível com uma deepfake, como é chamada, né, criação de conteúdos realmente que parecem verdadeiros e não são. E também é permitida a utilização sempre com informação do eleitor, como, por exemplo, naquelas conversas que se tem por aplicativo com um robô. Precisa estar informado a todo tempo que se trata de uma inteligência artificial. Em nenhum momento pode ser usada a inteligência artificial para fazer de conta que é uma pessoa. Do digital para o presencial, nas ruas, o que pode? A gente já vê algumas pessoas, por exemplo, com bandeiras nas esquinas. O que pode e o que não pode, doutora? Então, é bem fácil da gente identificar, porque o que pode é tudo que é móvel, que pode ser retirado, que vai entrar às 6 da manhã e ser retirado às 10 da noite. Então, uma bandeira que é móvel, porque nós não podemos nada de placa, de outdoor, totalmente proibido, mesmo em casas, em ambientes particulares, né? Mas se é móvel, camiseta, bandeira, até uma mesa de distribuição, né, da propaganda, desde que não atrapalhe a circulação, mesmo de pessoas cadeirantes ou de pessoas com dificuldade de visão, não pode, em hipótese alguma, atrapalhar os carros também, né? Então, não pode atrapalhar a circulação. Tirando isso, é permitido, e aglomerações também não pode. Então, tirando isso, é permitida essa propaganda, ainda uma das propagandas tradicionais, nossas, mais antigas, que hoje ainda podemos fazer. Agora, Lincoln, acho que o recado final para o eleitor é esse, né? Estar de olhos atentos, acompanhar nesse pode e não pode, e se sentir alguma situação a ser verificada, procurar. Exatamente. Então, temos o aplicativo, temos vários meios de busca quando alguém estiver descumprindo essas normas, que são muito importantes. Muito obrigada, viu, doutora, pela vinda, pelos esclarecimentos e orientações. Muito obrigada. Até mais. Boa tarde, Lincoln, também. Obrigado, Sabrina.